Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um Palavra Encarnada, onde nós meditamos à luz do nosso carisma o Evangelho que o Senhor nos dá de presente no dia de hoje. Por isso já vamos clamando ao Espírito Santo para adentrar no nosso coração e abrindo o caminho e abrindo espaço para a sua palavra em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos à leitura do Evangelho, que está em Lucas 17, do versículo 11 ao versículo 19. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós podemos começar meditando com uma frase de São Francisco, que celebramos recentemente, no dia 4 de outubro, quando ele nos fala que o fruto de um coração pobre, os sinais de um coração pobre, os primeiros sinais, são a alegria e a gratidão. Nesse evangelho, onde Jesus caminhava para Jerusalém e passava pela Samaria e Galileia, que era ali um local um pouco esquecido, onde aqueles 10 leprosos muito provavelmente não tinham perspectiva de cura, não tinham perspectiva de serem curados. Mas quando viram Jesus passar, clamaram, gritaram, pedindo compaixão para que Jesus os curasse. Dentre esses 10 leprosos, havia um que era estrangeiro. Os samaritanos, os judeus, não se davam, mas aquele momento de dor, de enfermidade, fizeram com que aqueles 10 leprosos se unissem, de alguma forma, para que pedissem ali a cura a Jesus. E Jesus fala: ide até os sacerdotes. E eles, na confiança, foram, e ao caminhar foram sendo curados, foram sendo limpos ali daquela lepra. Apenas um, olhando para a cura, lembrou do autor da cura. Apenas um não focou apenas no milagre e seguiu, mas lembrou de quem realizou aquele milagre e voltou para agradecer. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós focamos nas coisas de Deus, nós focamos naquilo que Deus pode nos ofertar, nós focamos muito mais, talvez, na ressurreição do que na cruz. Quantas e quantas vezes nós queremos de Deus e não a Deus? São Francisco também nos fazia refletir muito sobre isso. E Santa Clara, num dos momentos de maior dificuldade de São Francisco, de aridez, Santa Clara gritava: Francisco, Deus e não as coisas dele.
Quantas e quantas vezes nas nossas orações, nas nossas súplicas, nos nossos momentos de espiritualidade, nós focamos naquilo que Deus pode nos ofertar. Numa estabilidade financeira, talvez. Numa paz interior. Numa satisfação. Nas emoções que eu consigo ali naquele momento de oração. Quantas e quantas vezes nós somos presos às coisas de Deus e esquecemos do próprio Deus. Aquele samaritano lembrou de quem o deu a cura, voltou para agradecer, porque lembrou daquele olhar que o curou, não ficou preso apenas na consequência. A olho nu, ele estava curado, ele estava livre para fazer o que ele quisesse. Mas a primeira coisa foi voltar para olhar nos olhos daquele que o curou e agradecer. E Jesus, com um coração inquieto, o pergunta, mas não foram 10 os que pediram a cura? Claro que Jesus sabia a resposta. No Evangelho, quando Jesus faz as perguntas, é muito mais para que nós saibamos a resposta, porque ele já sabe de todas as coisas, então ele nos pergunta para que nós também saibamos a resposta. Não foram 10 os que foram curados? E apenas um voltou, e este o estrangeiro? Aquele que talvez fosse o mais mal visto, o mais julgado. Vai, a tua fé te salvou. É verdade que foram 10 os curados, mas apenas um salvo. Pela pobreza do coração. De ser desapegado das coisas de Deus e apegado ao próprio Deus. De ser desapegado de tudo e apegado ao tudo. Ele conseguiu a salvação, a cura não só física, mas da alma. A cura da alma. Um coração pobre que tem como fruto a alegria e a gratidão. Isso também nos faz refletir para tantas e tantas vezes quando acontecem as coisas que às vezes nós não queremos, não esperamos, nós colocamos nas nossas palavras de murmuração, ao invés de palavras de louvor. É muito fácil agradecer quando tem um milagre, quando tem uma graça alcançada. Mas quando a gente segue Cristo e aquele que nos diz, renuncia-te, segue-me, carrega a tua cruz. Quando nós seguimos este Cristo, crucificado, abandonado, nós também abraçamos em gratidão, em louvor e em agradecimento tudo aquilo que nos acontece. Eu sei que a murmuração muitas vezes vem à nossa boca de uma forma que às vezes nós não queremos controlar e não conseguimos controlar. Mas é um exercício que nós vamos fazendo e nós aprendemos muito com os nossos irmãos em situação de rua. Com Jesus abandonado nos mais pobres. Porque nós vemos ele numa situação de total abandono, muitas vezes dormindo no papelão, muitas vezes dormindo no chão e louvando a Deus, louvando. E nós ficamos constrangidos com aquilo, porque quantas e quantas vezes nós colocamos murmuração por tão menos. A murmuração é o louvor ao demônio, Eu louvo, mas não é a Cristo quando eu murmuro. Mas ao mesmo tempo, quando acontecem as coisas que eu não entendo, talvez eu não aceite, talvez eu não consiga, talvez eu não goste, mas eu faço o esforço de louvar a Deus. O meu coração vai se tornando livre, pobre, feliz. Louvar, agradecer porque muito confia. Um coração de criança que tudo espera do Pai e tudo confia a Ele. Por isso, já finalizando a nossa meditação, nós podemos pedir esta graça no dia de hoje, de um coração pobre, apegado a Cristo e não às coisas dele, apegado ao louvor e não à murmuração, mesmo que não entendamos aquilo que nos aconteça.
não só nos momentos de alegria, nos momentos de cura, mas também nos momentos que não entendemos. Louvar. Peçamos a graça a Nossa Senhora, que muito soube fazer da sua vida um louvor, um magnífica, um agradecimento a Deus. Peçamos a graça a ela de interceder para que consigamos, nas lutas diárias, louvar e bendizer ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.